Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram que lá no começo do curso eu falei sobre o profissional CFP, que ele poderia ajudar da maneira mais adequada um cliente a eventualmente pagar menos imposto ou diferir o seu imposto, fazer um planejamento sucessório, né? Eu falei ali de direito de sucessão, direito de família. Tudo isso a gente vai englobar aqui na aula de hoje para o seu patrimônio pessoal, para o seu planejamento, baseado num produto muito legal que é a Previdência Complementar. Vamos detalhar aqui como você vai se aposentar com tranquilidade. Então vamos lá, pessoal. Primeiro assim, Previdência, a gente tem que dividir em duas classes diferentes. Previdência PGBL, Previdência VGBL. São ativos muito diferentes e que podem fazer muito bem para suas finanças ou muito mal se mal escolhidos. Então eu vou tentar detalhar o máximo possível, peço que prestem atenção nessa parte. Eu já vi profissional de mercado errar, é triste, mas causa um dano muito grande ao cliente. Então vou tentar ser o mais didático possível aqui, tá? O primeiro deles eu vou falar do PGBL, que ele é o plano clássico, ele é o plano que eu brinco, é o plano da classe média, tá? Qual que é a ideia do PGBL, gente? É que você contribua mensalmente para ele, acumulando seu patrimônio e no final você receba o valor que você aplicou. Quando eu falo que é o produto da classe média, por quê? Porque no PGBL, quem que ele busca? Tá? Para quem que ele é ideal esse produto? Para o assalariado, que faz declaração de imposto de renda completa e que paga imposto de renda. Tá? É para esse sujeito, que em geral é a classe média. Como que ele vai funcionar? Tá? Toda vez que você investir num PGBL, toda vez que você alocar recurso nele, você vai poder abater o valor que você aplicou em PGBL, você abate da base de cálculo do seu imposto de renda. Como é que funciona isso? Você ganhou R$100 mil no ano e você contribuiu R$10 mil para um PGBL. Nesse cenário aqui, a base de cálculo para o seu imposto de renda deixa de ser os 100 mil que você ganhou e passa a ser 90 mil. Nossa, Carlos, excelente, eu vou contribuir com o meu salário inteiro então nisso, para não pagar imposto de renda nunca mais. Não pode. Existe uma limitação legal, você vai ter que aplicar no máximo, para ter esse benefício fiscal, 12% da sua renda bruta anual. Então, no nosso exemplo, eu ganhei R$100 mil no ano, minha renda bruta, eu posso contribuir até R$12 mil no PGBL, tendo esse ganho fiscal. Ah, Carlos, e se eu sou teimoso e eu quero contribuir 20? Você vai conseguir contribuir 20. Porém, o programa da Receita Federal, quando você for fazer sua declaração, ele só vai abater 12. Carlos, mas qual o problema de eu contribuir 20? Vamos lá. O governo está te dando um benefício agora, não tá? Você está deixando de pagar imposto de renda sobre o valor que você aplicou em PGBL, certo? O Estado não pode abrir mão dessa receita. Na verdade, o que você está fazendo é o diferimento. Você deixa de pagar hoje para pagar no futuro. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Tenho R$100 mil de ganho de renda bruta anual, contribuí 10 mil com o meu PGBL. Vamos supor aqui que eu pagasse 27,5 de imposto de renda, tá? Então desses 10 mil que eu coloquei em PGBL, eu deixei de pagar 2.750 de imposto de renda, certo? Ele saiu da base de cálculo, eu não paguei. Perfeito. Esses 10 mil ficam no meu PGBL por vários anos. Fica lá aplicado, rendendo, bonitinho. Eu decido resgatar, depois de 30 anos. Resgatei. O imposto de renda que será cobrado no meu PGBL não será somente sobre o rendimento. Será sobre o valor total que eu tinha lá. Porque o valor do principal, o valor que eu apliquei, ele deixou de ser tributado na entrada. Então ele vai ser tributado na saída. Tá? O governo não abriu mão desse tributo. Ele só diferiu esse imposto. Ele deixou que você pegasse esses 2.750, deixasse dentro do PGBL, rendendo por 30 anos. Isso te dá uma eficiência fiscal monstruosa. Você deixa de pagar hoje para pagar só no futuro e esse dinheiro fica rendendo para você. Isso te dá um lucro exorbitante, tá? Aí você me fala, pô, Carlos, mas
Putz, então não vale a pena eu contribuir com os 20%. Não, não vale. Porque os 12% você vai ter o ganho hoje, certo? Então, a gente ganhou 100 mil, nossa renda bruta tributável, 100 mil reais. Eu contribuí com 20 em PGBL. Porém, minha base de cálculo não vai ser 80, vai ser 88, que ele só vai abater 12%, lembra? Então ele só vai abater 12 mil. Os outros 8 mil que eu contribuir, eu não vou ter o ganho fiscal hoje, mas lá no final, quando eu for resgatar, ele vai incidir imposto sobre esses 8 mil também. Então não vale a pena. Carlos, mas eu quero contribuir com 20% da minha renda para a minha aposentadoria. O que eu faço então? A gente faz 2 planos diferentes. A gente faz com 12% da sua renda bruta anual. A gente contrata um PGBL e com os outros 8% a gente coloca no plano que eu vou explicar agora, que é o VGBL. O VGBL, gente, ele é muito parecido com o P, tá? Os fundos que você vai acessar de investimento dentro da Previdência serão muito parecidos, provavelmente os mesmos. O prazo que você pode deixar o dinheiro lá é igual. Você poder transformar em renda é igual. Essa parte toda é igual. Qual que é a diferença de um para o outro? O que você contribui para o VGBL, você não pode usar para abater da base de cálculo do seu imposto de renda. Porém, quando você resgata um VGBL, o imposto de renda do resgate incide só sobre o rendimento. Então aqui, o nosso cliente que quer contribuir com 20% da renda dele para a Previdência, ele vai contribuir com 12% para o PGBL, onde ele vai ter o ganho fiscal, e os outros 8% ele vai contratar um VGBL, onde ele não tem o ganho fiscal, mas ele também vai pagar imposto só sobre o rendimento. Com esses 2 planos, o cliente contribui com 20% da sua renda bruta anual para a Previdência, tendo o máximo de ganho fiscal possível, diferindo impostos e tudo mais. O que é muito importante também aqui, quando a gente fala de plano de previdência, e agora falando especificamente do VGBL, que é aquele que o imposto de renda incide só sobre rendimento. O VGBL ele é muito usado por clientes milionários, inclusive, para fazer planejamento sucessório. Porque o VGBL ele não entra em inventário. Juridicamente, ele tem a mesma característica de um seguro de vida. Tá? Ele seria um seguro de vida por sobrevivência. Então, se você sobreviver até o final do prazo, você começa a usar o seu recurso acumulado. Você se aposenta, enfim. Caso você não sobreviva, os seus herdeiros vão ter acesso àquele dinheiro, que não vai passar por inventário e vai ser pago diretamente na conta deles. Qual que é a grande vantagem disso? Vamos supor que você é um investidor que tem R$1 milhão. E esses 1 milhão, eles estão todos em aplicações comuns. Você vem a falecer e você deixa um filho menor de idade. Se você deixar um filho menor de idade, obrigatoriamente o inventário tem que ser judicial, porque o Ministério Público tem que se pronunciar no caso. Tendo a obrigatoriedade de ser judicial, vai demorar um tempo até que a sua família tenha acesso ao seu dinheiro. Vai ter que nomear inventariante, vai ser demorado. Com isso, primeiro, qual é o risco de deixar a sua família passando alguma necessidade? Segundo, sua família vai ter que pagar advogado. Tabela da OAB, a última vez que eu consultei, estava em 20%, tabelado. Então, do 1 milhão, você já vai deixar 200 mil para o advogado. Só 800 vai para sua família. Já se você tivesse pego esse 1 milhão e colocado num VGBL, no ato do seu falecimento, a sua família daria entrada no processo junto à instituição de previdência onde você contratou o produto. Em até 30 dias, a sua família receberia o dinheiro, sem ter que pagar advogado, sem ter que fazer processo judicial, e já dividido do jeito que você determinou que fosse. Então você pode deixar lá, olha, eu quero que seja 50% para minha esposa, 30% para o meu filho e 20% eu vou deixar para os meus pais. Ou esses outros 20% para o meu irmão que tem alguma deficiência ou que tem dificuldade de arrumar emprego, ele não teve a mesma sorte que eu na vida, não estudou direito, enfim, por algum motivo você quer ajudar esse irmão. Ou então você quer deixar esse 5%, 10%, 20% do seu patrimônio, sei lá, para uma funcionária sua que te acompanhou a vida toda, que te ajudou, ela foi desde sua babá e cuidou até o fim da sua vida de você.
Eventualmente você quer deixar recursos para ela. Com o VGBL você pode decidir o percentual do dinheiro que você acumulou vai para cada pessoa que você deseja repassar o recurso. O que é importante aqui, que um profissional CFP olha quando um cliente dele decide fazer esse planejamento via VGBL. A gente analisa se a legítima está sendo cumprida. O que é a legítima? É o dispositivo legal do Código Civil que determina que 50% do seu patrimônio você não pode dispor. Você tem que deixá-los para os seus herdeiros legais. Então eu quero deixar dinheiro para uma entidade beneficente, eu quero deixar dinheiro para caridade, eu quero deixar para aquela minha funcionária, eu quero deixar para o meu irmão, para um sobrinho, para uma sobrinha. Eu posso fazer isso até 50% do meu patrimônio. Os outros 50% obrigatoriamente eu tenho que deixar para os meus herdeiros legais. Carlos, todo o meu dinheiro está lá nesse VGBL e eu determinei que todo ele fosse uma entidade beneficente. Ela não vai receber? Ela vai receber. A entidade de previdência vai pagar do jeito que você deu o mandato para ser feito. Porém, a sua família vai poder entrar na justiça depois, contestar e vai ganhar, porque é lei. Você não pode passar por cima da legítima, tá? Então você vai acabar causando problemas para os seus sucessores e para quem você tentou ajudar. Por isso que é importante aí observar muito bem a legítima, tá? Um outro ponto que na Previdência serve para diferimento de imposto e que é muito interessante e muito vantajoso para a gente. Vamos supor que nós somos clientes de uma instituição financeira, de uma corretora, de um banco, e a gente gerencia a nossa carteira de forma muito ativa. Então é um momento de bolsa subindo, a gente vai lá e aplica em fundos de investimento de ações. Então a gente põe todo o nosso dinheiro lá. E aí a bolsa subiu, chegou uma hora que você acha mais que ela não vai subir. Aí você resgata o seu fundo de ações e aplica num fundo de renda fixa e fica lá um tempo rendendo. Aí a bolsa voltou a ser um bom negócio, você resgata da renda fixa, passa para a bolsa e fica fazendo uma gestão bem ativa da carteira. Aplicou no fundo de ações, na renda variável, subiu, resgatou, pagou imposto sobre o resgate. Lembra? Num fundo de investimento comum, ou numa ação quando você vende, ou no título de renda fixa do Tesouro. Quando você resgata, você paga o imposto de renda. Então aplicou no fundo de ações o nosso exemplo. Rendeu, resgatou, pagou imposto. Aplicou no fundo de renda fixa, rendeu, resgatou, pagou imposto. Voltou para ações, rendeu, resgatou, pagou imposto. Percebe que você vai ter vários eventos de cobrança de imposto de renda sobre você. Se você tiver num fundo de previdência, num plano de previdência, o que você consegue fazer? Você vai usar a portabilidade do seu mesmo plano entre o fundo de renda variável, para um de renda fixa, para um multimercado, para um cambial, volta para a renda variável, volta para a renda fixa. Só que aí, gente, não é resgate, porque o dinheiro continua dentro do seu plano. O que eu quero dizer com isso? Que você não paga imposto de renda quando vai mudando a aplicação. Você só vai pagar imposto de renda na Previdência, seja P ou VGBL, quando você resgatar. Resgatar o dinheiro que saia do plano e vá para o bolso da pessoa física. Aí você paga o imposto de renda. Enquanto você não fizer isso, enquanto você ficar mudando de aplicação dentro do plano de Previdência, você não paga o imposto de renda. Mais um diferimento que pode ser muito grande. Vamos pensar em quem investiu em ações em 2019. Um fundo de ações, na maioria deles, deu entre 40% e 60% em 2019. Incide 15% de imposto de renda nisso. Você ia ter pago, 10% de imposto desse total que você ganhou. Enquanto que se tivesse dentro de um fundo de ações, dentro da Previdência, você teria trocado de ações para renda fixa sem pagar esse imposto. Esses 10% do rendimento continuariam rendendo para você. É mais um diferimento fiscal, é mais um ganho de longo prazo enorme que você vai ter. Tá? Outro ponto interessante da Previdência, vocês percebem aí que é um produto que eu gosto, que ele tem muitas vantagens, né? Você vai ter flexibilidade quando você for resgatar. O que você pode fazer lá no final? Eu determinei que minha Previdência vai durar até os meus 60 anos. Chegou aos 60 anos, você pode optar em converter ele em renda vitalícia. Então você pega o recurso que você acumulou, entrega para a instituição de previdência em troca dela te pagar uma pensão pelo resto da vida. Ou então você pode resgatar o valor total para você e gerenciar da maneira como você achar melhor. Ou você pode fazer resgates dela
esporádicos. Então, a cada 60 dias eu vou lá e resgato um valor X para eu me manter nos próximos 2 meses. Ou então eu faço a conversão, né, eu converto em uma renda temporária. Então eu só vou receber por 10 anos. Enfim, existe uma flexibilidade enorme na modalidade de resgate que você vai escolher no final. Podendo, inclusive, como eu disse, pegar o dinheiro total e fechar o seu plano de previdência e usar esse dinheiro como você bem entender. E um outro ponto muito interessante para planejamento financeiro, pessoal, é a Previdência Júnior. Então, nasceu um filho seu hoje. O que você pode fazer? Fazer um PGBL ou um VGBL Júnior para essa criança que acabou de nascer. O que é legal? Você pode contratar junto com esse plano, dentro do plano, uma coisa que a gente chama de pecúlio. O que acontece? Você contratou hoje um plano de previdência para o seu filho, ele acabou de nascer, e você vai contribuir lá até ele fazer 18 anos. Perfeito. Se você falecer ano que vem, a entidade de previdência, você contratou o pecúlio adequadamente, vai contribuir por você até que seu filho faça 18 anos. Então você garantiu aí que ele possa pagar a faculdade dele, por exemplo. Ou que ele possa, sei lá, se ele passou numa faculdade federal, ele passou em medicina, ele possa terminar o curso e já abrir o escritório dele, ou o consultório com esse dinheiro que você deixou. Então você garante que seu filho vai ter um futuro um pouco mais seguro. Em geral, pessoal, esse diferimento, esse longo prazo, pensa numa criança que acabou de nascer até os 18, até os 21, com um valor pequeno mensal, você vai conseguir acumular um patrimônio bastante grande, bastante relevante, que permita a ela começar uma vida com muito mais tranquilidade, às vezes, do que você começou. Caso você não tenha tido esse apoio, você venha de uma família mais humilde, em geral você começou trabalhando e teve que ralar para conquistar tudo. O seu filho vai poder ter um gasto inicial muito maior, né? O que é muito importante para o planejamento financeiro dele e do seu. A gente tem que falar um pouquinho sobre tributação na Previdência Complementar. A gente vai ter 2 tabelas diferentes, tá? Você vai optar pela tabela que você preferir. Não importa se é PGBL ou VGBL, você pode optar pelas 2 tabelas em qualquer um dos 2 tipos de plano, tá? Você pode ter a mais simples dela, que é a regressiva. A tabela regressiva, ela não pode ser alterada. Então você optou pela regressiva, você vai ficar até o fim daquele plano com a tabela regressiva. Como vocês podem ver na imagem, a tabela regressiva é muito simples. Ela começa com uma alíquota de 35% no primeiro momento e a cada 2 anos ela cai 5%. De 35 para 30, para 25, para 20, para 15. Quando passa do 10º ano, ela chega a 10% e é a menor alíquota possível. Aí vamos lá, vamos voltar para a nossa historinha aqui de por que um PGBL pode prejudicar muito um cliente. Vamos supor que hoje você tem R$1 milhão e você quer deixar para sua família. Você quer usar a Previdência como planejamento sucessório. Você vai lá e aporta R$1 milhão na Previdência. E a pessoa que contrata a Previdência para você contrata um PGBL. Vamos supor que você venha a falecer 5 anos depois. A sua família vai pagar 25% de imposto de renda sobre R$1 milhão que você tem mais os lucros, mais o rendimento. Percebe que ela vai pegar 750 mil só do principal que você colocou, porque o produto foi contratado errado. Já se você tivesse contratado um VGBL nessa mesma situação, quando chegasse lá no 5º ano e você viesse a falecer, a sua família ia receber o R$1 milhão que você investiu, mais os juros que rendeu durante 5 anos, abatidos dos 25% do IR, que incidiria só sobre os juros. Então, R$1 milhão estaria garantido e ela receberia os juros líquidos de 75% do que rendeu. Percebe aí como o PGBL pode prejudicar muito o cliente, apesar de ser um produto excelente. Percebe como para alguns clientes vai ser um produto top de linha, excepcional, e para outros ele seria terrível. Percebe que é um produto que pode ser ótimo ou péssimo, dependendo de como você encaixar ele no planejamento de vida, tá? A tabela regressiva também, pessoal, ela vai ser bem vantajosa para as pessoas que esperam fazer uma contribuição, sendo num P ou sendo num V, indiferente aí, mas que chegue no final e ele espera ter uma renda alta, tá? Por quê? Pensa aqui, ó, você contratou hoje, você tem aí 30 anos, você contratou sua previdência hoje, você vai se aposentar aos 60.
Então você percebe aí que passou de 10 anos, certo? Você vai pagar só 10% de imposto sobre o seu resgate. Se for um PGBL, sobre o resgate total. Se for um VGBL, sobre o rendimento daquele resgate. Você vai pagar só 10% de imposto. Então assim, se você ganha, por exemplo, vamos supor que você é um milionário, você espera receber 100 mil por mês lá quando você se aposentar. Na tabela do imposto de renda normal, de salário, você pagaria 27,5%. Então dos 100 mil que você recebe, você pagaria 27.500 de imposto de renda. Já na tabela regressiva, você pagaria 10 mil de imposto de renda só, sobre os 100 mil que você está resgatando. Estou falando de um PGBL aqui, vocês perceberam, né? Imposto sobre o total. Então lá você pagaria 10%, 10 mil. Ou seja, R$17.500 vão ficar no seu bolso, porque você escolheu a tabela regressiva. Ela é muito importante para quem vai ficar mais tempo e para quem vai sacar mais dinheiro. A segunda tabela que a gente tem é a tabela progressiva. Ela é idêntica ao do imposto de renda, inclusive as faixas de valores. Ela é uma tabela que ela começa com alíquota zero, e aqui é muito interessante. Para quem tem a renda baixa, para quem quer um complemento pequeno, com a tabela de hoje do imposto de renda, essa pessoa poderia ter uma renda isenta de IR se ela receber até R$ 1.903,98. Então, se eu fiz uma previdência complementar para me pagar, por exemplo, R$ 1.500 por mês, eu posso ficar isento de IR. Se eu contratei uma previdência complementar para me pagar R$ 2.500, essa tabela ainda vale mais a pena que a regressiva, porque eu vou contribuir uma alíquota de 7,5% só sobre o meu resgate, a minha renda. Porque ela vai sempre seguir a tabela de imposto de renda vigente na situação. Tá? Então, para quem vai ficar pouco tempo ou para quem vai sacar pouco dinheiro, a tabela progressiva é mais interessante. Vocês viram? Duas tabelas muito diferentes uma da outra, cada uma é ideal para um perfil de cliente. Não há produto financeiro perfeito, pessoal. Tem produto ideal para a sua situação.